Passamos a apresentar A Odisseia das Irmãs Fox, minissérie em 10 capítulos de Antônio Camargo Leme. Bem, companheiros, eu já tenho redigida a apresentação do nosso trabalho e trouxe uma cópia para cada um de vocês. Vamos ler alternando os parágrafos e assim qualquer ponto de discordância que provavelmente surgir, nós o corrigiremos na hora. Ou então, se for o caso, acrescentaremos alguma coisa que for considerada pertinente ao assunto e que venha a ser recomendada. Está bem? Bem, já que estamos de pleno acordo, vamos ao trabalho e que Deus nos inspire. Eu vou dar início à apresentação do mesmo, seguindo aquela ordem previamente programada, e depois vocês continuam seguindo essa mesma ordem. Combinado? Ok, senhor Guilherme. Combinado. De tempos em tempos, a humanidade, com plena certeza, por determinação do plano espiritual, é despertada por muitos fatos que fogem ao seu cotidiano, causando, de certa forma, algum alvoroço e apreensões aos que deles participam, direta ou indiretamente, ou a eles simplesmente assistem, ou deles apenas tomam conhecimento. Esses alvoroços e apreensões ocorrem em todas as camadas da sociedade, e em qualquer lugar do nosso planeta, principalmente quando esses fatos se apresentam de forma pouco normais, como um grande número de fenômenos não comuns ou pouco observados. Realmente, companheiros, não estamos nos referindo aos fenômenos físicos, químicos ou outros dentro dos campos ramificados das ciências de um modo geral. Referimos-nos àqueles fenômenos provocados ou determinados pelos desígnios divinos, cuja principal função é a de chamar a atenção dos encarnados para a existência do nosso verdadeiro e definitivo mundo, além do planeta Terra, que é o mundo espiritual. Bom, Jacira, muito bom. Todos esses fenômenos que estão surgindo de tempos em tempos, nós espíritas temos plena consciência de que os mesmos ocorrem por determinação divina, como você mesmo frisou. Certamente, Guilherme. Tudo segue uma ordem lógica de crescimento de acordo com a capacidade de entendimento da humanidade e também daquilo que se faz necessário à aquisição de novos conhecimentos dentro da nossa escalada evolutiva, certo? Completamente, Jacira. Presta atenção, meus caros irmãos. Quando analisamos as religiões através dos tempos, chegamos à conclusão de que nada nos acontece a mero acaso, ou por simples obra do chamado destino, como acreditam muitos, e quer aceitemos ou não, todas as orientações do plano espiritual nos chegam através desse contínuo intercâmbio entre os encarnados e os desencarnados, chamado mediunidade. Pois é, seu Nelson. Esse intercâmbio entre os encarnados e os desencarnados, chamado mediunidade, e que hoje, à mercê de Deus, finalmente é devidamente reconhecido e até aceito plenamente pela Igreja Católica, confirmado pelo Jornal do Vaticano e pelo Papa João Paulo II, quando esteve aqui no Brasil. Você deve se lembrar, Cristina, que esse assunto foi publicado pelo Jornal do Vaticano e reproduzido pela Flama Espírita em Uberaba, Minas Gerais, em junho de 97. A referida matéria foi enviada pela nossa conterrânea Terezinha Rey, residente na Suíça, que a traduziu do francês para o português, antes, porém, traduzido do italiano para o francês, cujo título é o seguinte: Vaticano autoriza a mediunidade. Como se uma lei divina dependesse da autorização do Vaticano. Exatamente, Nelson. Inicialmente, essa matéria foi publicada no Observatório Romano, órgão oficial do Vaticano, e posteriormente também foi publicada no jornal ANSA, que circula na Suíça, sendo a notícia divulgada por toda a Europa.
O próprio Papa João Paulo II ratificou, através do seu sermão pronunciado em Recife, a resolução acima, quando esteve no Brasil pela segunda vez há alguns anos atrás. Disse-nos o Papa: o diálogo com os mortos não deve ser interrompido, pois, na realidade, a vida não está limitada pelos horizontes deste mundo. Complementando a sua observação sobre o mesmo assunto, Cristina, muito oportuna, por sinal, eu acrescento a afirmação feita pelo padre Dino Concetti, um dos teólogos mais competentes do Vaticano e comentarista do Observatório Romano, datada de dezembro de 96. Diz ele: para a Igreja Católica, os contatos com o mais além são possíveis. E aquele que dialoga com o mundo dos falecidos não comete pecado, e o faz sob inspiração da fé. Vejam, amigos, que uma declaração ou confissão bastante oportuna como essa, partindo diretamente do Vaticano, é de uma enorme valia para o nosso movimento espírita. Ora, minha gente, se o Vaticano falou, está falado. Vejam também como não está adiantando nada aos sépticos inveterados que pararam no tempo e no espaço desejarem tapar o sol com uma peneira, negando aquilo que salta com muita veemência aos nossos olhos. A verdade vai sendo desvelada gradativamente pelo poder divino, quer queiram, quer não queiram. Bem, mas tudo isso é muito válido, mas vamos voltar ao nosso caso sobre a família Fox. Em alguns relatos históricos da época consta que, por volta do ano de 1848, passaram a ocorrer fatos misteriosos que tanto espantavam como assustavam aos que deles tomavam conhecimento em diferentes cidades de um grande número de países. Mas que balbúrdia, hein, pessoal? Eram os móveis que se movimentavam sozinhos. Eram pancadas nas paredes, em qualquer hora do dia ou da noite, como já dissemos. Eram ruídos característicos de correntes sendo arrastadas, de objetos lançados em várias direções e sem a identificação de seus autores. E o pior de toda essa barulheira é que ninguém conseguia decifrar ou explicar os tais fenômenos, os porquês de todos esses ruídos que tiravam o sossego dos pobres cristãos. E vocês imaginem a situação daquele pessoal. Problemas que hoje, para nós, são corriqueiros, mas que para o povo daquela época eram inexplicáveis. Estamos apresentando A Odisseia das Irmãs Fox. Voltamos a apresentar A Odisseia das Irmãs Fox. Alguns silenciavam e tentavam ignorá-los ou esquecê-los, com medo de caírem no ridículo, ou de se tornarem testemunhas oculares dos mesmos e também sobre as implicações que poderiam surgir. Outros comentavam e tentavam em vão achar as respostas convincentes para aquelas ocorrências extraordinárias. E muitos dos fenômenos de relevada importância que iriam corroborar com esse nosso relato surgiriam alguns anos mais tarde, dando sequência às determinações do plano espiritual para a chamada de atenção da humanidade. Certamente que tudo isso ocorria com o propósito de fazer, através desses fenômenos, revelações importantes para a condução dos encarnados ao seu verdadeiro destino. E o que é mais interessante de todas essas manifestações, meus amigos, segundo as nossas pesquisas, é que as ações dos responsáveis por essas ocorrências faziam-se sentir de várias formas, em vários locais e qualquer hora do dia ou da noite. Como já foi dito, o objetivo era mesmo de chamar a atenção da humanidade, e certamente com o propósito de fazer através deles revelações importantes para a condução dos encarnados à sua plena evolução. Perfeitamente, dona Jacira.
mas coube integralmente à família Fox, e concluímos que, por designação divina, parte da responsabilidade de desvendar e dar as devidas explicações a todos os fenômenos supracitados. E você sabe como aconteceram todos esses fatos, Cristina? Bem, minha amiga, segundo as fontes que consultamos, foi através da mediunidade das irmãs Fox, as duas adolescentes, que tudo isso aconteceu. Existem algumas discordâncias de vários autores dessas fontes sobre certos dados de pequena relevância sobre o ocorrido, os quais não são de grande importância. Os tais fenômenos ocasionaram uma grande reviravolta na época, e segundo o escritor George Resine, as irmãs Fox constituíram-se num marco positivo para a história da mediunidade. Vamos então, companheiros, nos transportar à época desses acontecimentos. Mais precisamente, em meados do ano de 1843. Na aldeia de Hydesville, no condado de Wayne, estado de Nova York, distante aproximadamente 30 quilômetros de Rochester, foi construído um barracão num terreno pantanoso. Os seus alicerces eram constituídos de pedras e tijolos até a altura da adega, e daí para cima as paredes eram de tábuas. Pelos dados históricos, concluiu-se que seus primeiros moradores foram o casal, Sr. e Sra. Bell, e uma jovem dama de companhia da Sra. Bell, de nome Lucrécia Pulver. Essa família residiu naquele local até o ano de 1846. Mas vamos aos acontecimentos, que culminaram com a participação muito significativa da família Fox para a solução dos problemas sobrenaturais, surgidos na época e que foram devidamente registrados nos anais da história. Era uma tarde de um verão escaldante. Um vendedor ambulante de nome Charles B. Rosma, com pouco mais de 30 anos, após uma das manhãs de intensas vendas e de entregas de mercadorias na região, logo após o almoço, numa estalagem de beira de estrada, perguntava ao dono da mesma se ele conseguiria uma condução que o levasse até as proximidades de Hydesville, onde teria algumas cobranças e entregas a fazer. O estalajadeiro era um jovem senhor, simples e muito atencioso. Ao lhe entregar o troco pelo pagamento das despesas, apontou-lhe na direção da porteira, que dava acesso à estalagem, um rapaz dando de beber aos cavalos, atrelado a um velho trole. Eu garanto-lhe, amigo Charles, que o Ted está se dirigindo a Hydesville. Geralmente é esse o caminho que ele faz quando vem de Nova York. Tenho quase certeza que ele poderá ajudá-lo. Charles, um pouco desconfiado, se seria aceito ou não como carona, permaneceu em silêncio por alguns instantes, com o olhar fixo no pequeno trole. O estalajadeiro, percebendo a indecisão de Charles, chamou-lhe a atenção. O que você está esperando, meu rapaz? Vá até ele. Vá até lá falar com o Ted. Garanto-lhe que ele vai gostar da sua companhia. O jovem Ted é meu hóspede há muito tempo. Ele é um bom vivente. Por alguns trocados, ou até mesmo com uma boa conversa, o amigo já está com a sua condução garantida. Com a garantia dada pelo estalajadeiro, Charles animou-se e resolveu ir dialogar com o cocheiro. Bem, meu amigo, com essa garantia eu não tenho como duvidar da sua palavra. Já estou indo para lá. Pode ir tranquilo e boa sorte. Eu agradeço pela acolhida e garanto-lhe que daqui a uns 30 dias, mais ou menos, eu estarei voltando para essas paragens. Pois aqui eu estarei, muito satisfeito para recebê-lo mais uma vez nesta minha modesta estalagem. Apareça sempre. Charles o agradeceu novamente. Apanhou a sua enorme valise e se despediu dirigindo-se ao local onde se encontrava o pequeno trole para conversar com o seu proprietário.
Este, ao perceber a sua aproximação, abriu-se num largo sorriso e se antecipou. Acabamos de apresentar... A Odisseia das Irmãs Fox, minissérie em 10 capítulos de Antônio Camargo Leme.